Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Vamos para a questão 64 da FAMERP 2023. Olhando para essa questão, a gente tem o desenho de um bloquinho que está escorregando por uma rampa. E aí, depois que essa rampa acaba, a gente tem uma parte horizontal. Então, essa rampa está sendo denominada ali na figura como o ponto X, sendo o ponto mais alto, que é onde está o bloquinho. A hora que chega, tipo, no chão, a gente tem o ponto Y. E aí, seguindo reto na horizontal, a gente tem o ponto Z. Então, aparentemente, se trata de um exercício em que alguma coisa está deslizando. E, enfim, não dá pra gente pensar grande coisa. Com certeza é um exercício de mecânica, mas poderia ser um exercício de cinemático, poderia ser um exercício de energia, poderia ser de muitas coisas. Aí a gente dá aquela olhada por cima, assim, no exercício, e tenta pegar as palavrinhas-chave, assim, ó. E aí, rapidamente, a gente percebe que ele tá falando de energia. Então, o que tem que vir na nossa cabeça? Energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, provavelmente não, porque não tem mola desenhada, mas talvez energia mecânica, trabalho, alguma coisa nesse sentido a gente teria que pensar. Então vamos ler, né? E aí sim a gente vai pensar do que se trata o exercício, mas já vão acessando todas as informações na cabeça de vocês. E aí, só abrindo um parênteses rapidamente aqui, sempre que eu faço essa revisãozinha aqui no começo dos exercícios, falando quais são as partes teóricas que vocês têm que saber, caso vocês não saibam, lá no final de todos os vídeos eu sempre deixo indicado um vídeo teórico sobre aquele conteúdo que eu falei que é necessário para resolver esse exercício. Então, se você chegou até aqui e falou, meu Deus, eu não sei nada sobre energia, tá tudo bem, respira. Você pode ir até o final. Clica lá no vidinho de energia, assiste ele primeiro, depois você volta e tenta resolver o exercício outra vez. Não tem problema nenhum, certo? Daí você continua com mais calma. Mas tudo bem, nada te impede de assistir também depois e revisar e reforçar a parte teórica, que talvez você não lembre tão bem. Vamos lá, então. O exercício diz o seguinte. Um bloco de dimensões desprezíveis, inicialmente em repouso no ponto X, desce por uma superfície inclinada, perfeitamente lisa, de uma rampa. Então, nessa primeira parte, a gente não tem atrito, porque ele falou que é perfeitamente lisa. Ao abandonar a rampa no ponto Y, o bloco passa a se deslocar por outra superfície horizontal e áspera. Então, a partir de agora, a gente tem força de atrito. Até parar no ponto Z devido ao atrito. Então, entre X e Y, a gente tinha energia mecânica se conservando. Entre Y e Z, ela não se conserva mais, porque agora a gente tem uma dissipação por causa da força de atrito. E aí, justamente por causa disso, a gente pode pensar nas transformações de energia que estão acontecendo. No ponto X tinha energia potencial gravitacional, que se transforma em energia cinética no ponto Y, e essa energia cinética do ponto Y vai se transformar completamente em uma energia dissipada, né, em trabalho da força de atrito, porque lá no ponto Z ele não tem mais energia cinética. É isso que está acontecendo. Aí, embaixo da imagem, vem o complemento. Ele falou, ó, os valores das energias cinética e potencial gravitacional, respectivamente, do bloco no ponto X, são ECX e UX. E no ponto Y, são ECY e o Y. Na minha opinião, essa frase aqui é a mais difícil do exercício inteiro. Botou respectivamente, a gente já se confunde todo. Então, calma. ECX é a energia cinética que o bloco tem no ponto X. E o X é a mesma coisa que chamar de EPG, só que ele está chamando de U. Então, é a energia potencial gravitacional que o bloco tem no ponto X. E no ponto Y é a mesma coisa. Então, esse é Y, energia cinética no ponto Y, e o Y, energia potencial gravitacional no ponto Y. Ok, respiramos agora. E por que, na minha opinião, essa é a frase mais confusa? Porque todas essas letras estão lá nas alternativas. Então, a gente tem que entender o que elas significam para a gente poder comparar com as alternativas, para a gente poder responder o que está acontecendo de fato aqui. Quase terminando, vamos lá, a gente está na última frase. Considerando o Y igual a zero, ou seja, a energia potencial gravitacional é zero na parte que está reto ali, na horizontal, que é a parte onde está o ponto Y, agora vem a pergunta. O módulo do trabalho realizado pela força de atrito sobre o bloco no trecho YZ. Então, a gente quer saber o trabalho da força de atrito. E aí, ele quer saber se esse trabalho é igual ao quê, né? Então, aí as opções são, na letra A, ECY mais o X. Na letra B, o X. Na letra C, ECX menos o X. Não, ECY menos o X. Na letra D, 2UX. E na letra E, ECX. Quem só olha as alternativas fala, meu Deus, eu não sei o que é esse aí, nunca vi isso na minha vida, não sei o que é U, e aí já desiste de fazer o exercício. Quando na verdade não é um exercício tão complexo assim. Ele é mais difícil da gente entender o que ele tá falando do que de fato pra gente fazer alguma conta difícil, porque não tem conta muito difícil aqui, a gente vai só analisar as energias que estão se transformando, basicamente, né?
Mas vamos fazer isso usando toda a formalidade da física, logicamente, porque fica muito mais bonito. Então, vamos lá, com muita calma nessa hora. A gente quer saber o trabalho da força de atrito. Como é que a gente vai calcular o trabalho da força de atrito? A gente já percebeu que o trabalho da força de atrito vem justamente do fato de a energia se dissipar. A energia se dissipar significa que a energia mecânica vai variar. Então, a gente pode, caso vocês queiram já usar um formalismo um pouquinho maior, que seria o que a gente faria, por exemplo, numa questão dissertativa, que tem várias na FAMERP, então recomendo que use, nas UNESPs em geral, né? Mas, enfim, se você estivesse fazendo essa questão só alternativa, você não precisaria escrever tudo isso do jeito que eu vou escrever, tá? Logicamente, você podia fazer de um jeito muito mais simples para ganhar tempo, mas vamos fazer um 2 em 1 aqui já. Então, o trabalho da força de atrito, a gente pode lembrar que a força de atrito é uma força não conservativa, é uma força que faz a energia mecânica não se conservar, basicamente. E o trabalho dessas forças não conservativas vai dar a variação da energia mecânica. E a gente sabe que essa variação vai ser negativa porque ela vai ser perdida, né? A energia mecânica vai diminuir. Nesse caso, vai zerar, né? Porque ele falou que no ponto Z é zero. Calma, então vamos lá. O trabalho da força de atrito vai ser menos a variação da energia mecânica. Tá, mas o que é a variação da energia mecânica? Variação é sempre final menos inicial. O delta, sempre final menos inicial. Se é o delta da energia mecânica, é a energia mecânica final menos energia mecânica inicial. Só que tem um menos antes, né? Então vai ficar menos energia mecânica final menos a inicial. E é como a gente tem uma subtração, a gente tem que botar o parênteses, e aí a gente vai fazer a distributiva desse menos aí de antes, né? Pra daí poder tirar o parênteses. Então a energia mecânica final, que era positiva, ficar negativa, e a inicial, que era negativa, ficar positiva. Ou seja, o trabalho da força de atrito vai ser basicamente energia mecânica inicial menos energia mecânica final. O que faz todo sentido, porque o trabalho da força de atrito é o que faz a energia mecânica diminuir. Então, tanto que ela diminuiu é o tanto que a força de atrito usou, entre aspas, né? Gastou como sendo um trabalho dela. Ok, mas o que a energia mecânica é? A energia mecânica é a soma da energia potencial com a energia cinética. A gente já pode anotar isso também pra gente lembrar. E aí a energia potencial, ao invés de ele estar chamando de EP, ele está chamando de U. Que também é um jeito de denominar. Na faculdade a gente usa muito mais U do que EP, né? Mas é a mesma coisa. Ok, então seguimos aqui. O trabalho da força de atrito, então, vai ser a energia mecânica inicial, que é a do ponto Y, porque a gente só está analisando entre Y e Z, que tem atrito, né? Antes não tinha. Menos a energia mecânica final, que é a do ponto Z, que é o que tinha no final, que é a hora que acaba, né? Certo. Energia mecânica é a cinética mais a potencial. Então, vou substituir isso para Y e para Z. Então, o trabalho de atrito vai ficar ECY mais o Y, que é a energia mecânica do Y, menos ECZ mais o Z, que é a potencial do Z. E aí são dois termos separados, né? Então eu botei parênteses ali para dizer, olha, o primeiro é a energia mecânica do Y, menos toda a energia mecânica do Z. E aí esse menos já ficou nítido pra gente que ele vai ter que distribuir também, caso as coisas não sumam, né? Mas tudo bem, muita calma novamente, porque a gente tem mais informações aqui. Ele falou no enunciado que o Y é zero. Porque é o nível de referencial da energia potencial gravitacional, né? Tipo, é o chão. Então, a energia potencial gravitacional no chão é zero, como a gente sempre faz em quase todos os outros exercícios de energia. Então, o Y é zero. Mas o Z tá na mesma altura. Se o Y é zero e o Z tá na mesma altura, quer dizer que o Z também vai ser zero. Então, a gente não tem o Y nem o Z aqui para complicar a nossa vida. Então, a gente já pode sumir com eles dessa conta. Então, o trabalho da força de atrito, na verdade, é só a variação da energia cinética, que foi exatamente o que a gente pensou desde o começo, né? Então, se a gente quisesse colocar isso já desde o começo, não teria nenhum grande problema. Porque já era isso que ia acontecer mesmo, porque a energia potencial não tá mudando. É a cinética que tá sumindo por causa do atrito. Então, beleza. O trabalho da força de atrito vai ser a energia cinética do Y menos a energia cinética do Z. ECY menos ECZ. Mas, tem mais um ponto ainda. Porque no ponto Z, ele falou que ele não se mexe mais. Ele até parar no ponto Z. Se ele para, quer dizer que a velocidade dele no ponto Z é zero. E se a velocidade dele no ponto Z é zero, quer dizer que a energia cinética lá também é zero. Então, esse termo também é zero. Então, o trabalho da força de atrito, na verdade, só sobrou um termo ali, todos os outros a gente zerou. O trabalho da força de atrito é justamente a energia cinética do ponto Y, que a gente também já tinha concluído desde o começo. Mas aí a gente tem um grande problema, porque trabalho da força de atrito igual a ECY, quer dizer que a resposta seria ECY. E a gente não tem essa opção nas alternativas, nenhuma das alternativas é só ECY. Então, com a nossa vontade, a hora que a gente chega nesse ponto, vamos apagar tudo que a gente fez errado, né? Mas não, gente, calma, respira.
Olha nas alternativas. Existe alguma outra maneira de a gente dizer que é esse Y? Lembra da análise que a gente fez no começo? De onde veio essa energia cinética do Y? Ela veio lá do X, do fato de ele estar a uma altura grande ali em cima. Então, a energia cinética do ponto Y só existe porque ela veio da potencial gravitacional do X. Então, a gente teria que pensar, para poder escrever esse Y de outra maneira, a gente tem que pensar na transformação de energia que teve antes de surgir a força de atrito. Então, a gente tem que pensar entre X e Y, a gente tem uma conservação da energia mecânica, porque não tinha atrito. Ele falou que a rampa era perfeitamente lisa. Então, antes a gente tem que a energia mecânica do X e a do Y são iguais. Só que a energia mecânica do X, ele estava parado lá em cima. Então, não tinha energia cinética. Quer dizer, tinha, mas ela era zero, né? Então, a energia mecânica do X, que é a cinética do X mais a potencial do X, a gente já pode cancelar a cinética do X e vai sobrar só a potencial gravitacional. E do outro lado da igualdade, a gente tem a energia mecânica do Y, é a cinética do Y mais a potencial gravitacional do Y, que a gente já sabe que é zero, porque a gente já usou ela antes que ela era zero. Então, a gente vai zerar dois termos aqui. E aí, o que vai sobrar? Vai sobrar que o X, a energia potencial gravitacional do X, é igual à energia cinética do Y. Então, se a gente sabe que o trabalho da força de atrito é igual à energia cinética do ponto Y, isso vai ser a mesma coisa que eu dizer que o trabalho da força de atrito é igual à energia potencial gravitacional do X, porque eles são iguais. E o X a gente tem nas alternativas. Então, a nossa resposta é a alternativa B, o X. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem parar tudo agora e tentar resolver de outra maneira, daquela maneira que a gente falou inicialmente, para ver se fez sentido na cabeça de vocês, pensar sozinhos sobre essa questão, recomendo fortemente. Se vocês tiverem dúvida em alguma das etapas teóricas aí que não seja no que eu indiquei no final, deixem nos comentários, que daí eu indico para vocês outras formas de vocês usarem isso. E tem muitos outros exercícios resolvidos parecidos com esse, eu vou deixar um indicado ali no final também, caso você queira tentar fazer outro que siga mais ou menos a mesma ideia. Certo, gente? Espero que tenham gostado. E logo, logo a gente volta com o próximo. Tchau, tchau e se cuidem.